Olá, povo de Deus, que maravilha. Olha eu aqui de novo. Estão pedindo mais vídeos pro canal, né? Tô meio assumida aí que tava com os outros projetos, mas olha nós aqui de novo. Irmãos, não é todo devocional, é claro que eu vou trazer aqui para nós, né? Todos os dias a gente tem uma palavra que Deus coloca no nosso coração pra gente direcionar o devocional diário, né? Pessoal, né? Eu tenho, claro, os meus momentos com o Senhor, né? Tenho aquele momento de intimidade com Deus e não é todos que a gente traz aqui no canal. Mas eu trouxe uma palavra hoje para o seu coração que eu acho que vai ser de muita valia para a sua vida espiritual e para a sua conduta cristã na terra. O Senhor tocou o meu coração para estar meditando essa semana sobre a palavra do julgamento, né? A gente ouve muito falar que não devemos julgar, né? O nosso irmão, que não podemos julgar as pessoas, né? Que isso é muito feio, que isso não deve ser feito no meio do povo de Deus. Mas eu trouxe para você hoje que sim, deve ser feito sim no meio do povo de Deus, mas com sabedoria. Deve ser feito sim pelas pessoas corretas e deve ser feito para que não haja o que está acontecendo hoje na igreja cristã. Quem tem um celular na mão e uma rede de internet consegue saber o que eu estou dizendo que está acontecendo na igreja cristã. Todo mundo faz o que quer, da maneira que quer, interpreta o texto do jeito que quer, abre igrejas da maneira que lhe apraz, conduz o povo de Deus da maneira que acha, né? E para que não aconteça isso, cada um agindo do jeito que quer agir, né? Há a palavra de Deus para nos direcionar. E o direcionamento dela hoje é sobre o julgamento. O que nós vamos aprender hoje, Paula? Sobre o julgamento temerário. O que é o julgamento temerário? Nós temos que saber que não podemos julgar de maneira apressada. Nós temos que saber de que o julgamento, ele sempre vai acontecer, mas por meio daqueles que são responsabilizados para isso. O Senhor deixou as autoridades eclesiásticas para fazer isso. Uma pessoa comum pode aplicar o julgamento? Pode, desde que esse julgamento seja segundo a reta justiça de Deus. Vamos lá para o texto que hoje traz base para a fala desse tema. O texto que eu vou trazer aqui é Mateus capítulo de número 7, no verso de número 1. Mas, irmãos, nós temos inúmeros versículos que vão trazer o tema julgamento. Mas, como nós somos crentes em Deus, sabemos que a palavra dele é o que rege a nossa vida. Nós sabemos que a Bíblia explica a própria Bíblia. Quem explica a Bíblia não é o meu pensamento, quem explica a Bíblia não é o meu coração, quem explica a Bíblia não é o que eu acho, o que eu deixo de achar. Quem explica a Bíblia não é um livro que eu li cristão, segundo o coração de um crente muito fervoroso, não. Quem explica a Bíblia para nós é a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Ela é o norte, o sul, o leste e o oeste. Ela adianta, ela atrasa, ela baseia tudo que pensamos. Adiante, atrás, por qualquer lado que venha, a palavra de Deus é que vai nos direcionar. Vamos ler o texto? O texto diz assim, olha aí, tem um tema aqui, que é o que eu trouxe para nós hoje, o juízo temerário. Já nós vamos falar um pouquinho mais do que é esse temerário aí, do que essa palavra quer trazer para nós, porque o importante é sabermos o significado das palavras, né, e também sabermos interpretar o texto da maneira que ele foi escrito, no seu contexto, tanto imediato quanto o seu contexto tardio. Nós temos que saber qual é o assunto que está sendo falado, quem é que está falando, por que está falando, em que tempo está falando, né? Nós temos que aprender aí, entender toda a trajetória das palavras que o texto nos traz.
Aqui na minha Bíblia, que é Almeida, revista corrigida, atualizada, né, ao texto original, né, fiel ao texto original, nós temos o texto que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Paula, você acabou de iniciar o texto dizendo que nós temos sim o direito do julgamento, desde que seja segundo a reta justiça. Mas o texto, Paula, que você leu, está dizendo que eu não posso julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Não é o que o texto está dizendo. O texto continua. Este que é o nosso problema. Nós pegamos uma perícope do texto, né, um trecho isolado, e queremos basear toda a nossa vida, todo o contexto, ou da vida daquele que está sendo julgado, em cima de um pequeno trecho do texto. Peraí, não vou julgar, porque não posso julgar, porque senão, com a mesma medida, vão me julgar de volta, né? Esse medo do julgamento que vem como retaliação, o medo de julgar e estar fora da palavra de Deus, nos traz, às vezes, esse medo de aplicar a reta justiça. E quando nós não fazemos isso, o que acontece? Oba-oba dentro da igreja. O que é o contrário da ordem? A desordem. Então, o que é o contrário da organização? Anarquia, bagunça. Então, nós temos que ter entendimento de que sim, deve haver o julgamento dentro, sim, dos padrões bíblicos pelas pessoas corretas. Isso deve acontecer. Porque senão, irmão, vira uma balbúrdia, o negócio sai do eixo. Quando ele continua dizendo, porque com juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão de volta, vos tornarão a medir. Ele está falando de um cuidado do julgamento. Irmãos, não é toda hora que você deve abrir a boca para julgar. Não é em todo o tempo que você deve julgar, mas há momentos específicos, de maneiras específicas, com uma reta justiça específica que eu devo julgar. Irmãos, vamos usar um exemplo básico aqui. Eu vou falar de uma maneira rasgada para que não haja aquele negócio, não entendi. O entendimento claro do contexto que Cristo está trazendo para nós aqui é aquilo. Será que você está apto ao julgamento, aplicar o julgamento ao seu irmão, da mesma maneira que você aplicaria o julgamento ao seu filho? Será que você está julgando ou aplicando o julgamento sobre o seu irmão da mesma maneira que você aplicaria ao seu esposo, a sua mãe, o teu irmão? Será que você está aplicando o julgamento reto ao teu irmão como você aplicaria à sua própria vida? Nem sempre isso acontece. Por quê? Vou falar uma coisa, eu vou usar um exemplo básico que eu já vi acontecer dentro da igreja, muitas das vezes, que eu conheço muita gente cristã, muitas igrejas por aí, isso acontece. Quando eu digo igreja, eu digo a igreja de Jesus Cristo, não é a igreja somente que eu congrego, mas é a igreja de Jesus Cristo. Nós julgamos o irmãozinho que está pregando a palavra de Deus. Ai, pastora, pastor, o irmão tá no pecado, o irmão tá na contenda com os irmãos, o irmão tá na prostituição, o irmão tá isso, o irmão tá aquilo. Tá errado o que o irmão tá fazendo? Tá errado. Ele precisa da aplicação da justiça de Deus segundo a autoridade que está sobre a vida dele na terra? Precisa. Mas será que se fosse o meu filho que estivesse pregando a palavra de Deus, eu ia querer que essa justiça fosse aplicada da maneira justa? Você sabe o que é justo? Justo é algo que se encaixa de uma maneira tão ajustada de que não espaço para mais nada. Será que eu vou aplicar essa justiça de uma maneira que não haja espaço para mais nada?
Que é isso, Paula? Eu preciso entender que tem que ter espaço para a misericórdia de Deus. Então eu vou julgar segundo a reta justiça com misericórdia. Cristo está falando do julgamento hipócrita. O que é hipocrisia? É o que eu estou dizendo. Será que se fosse o meu filho, eu queria que o pastor aplicasse a reta justiça da maneira que deveria ser feito? Nem sempre isso acontece. Eu já vi muito acontecer, irmão, muito no Ministério de Louvor, no Ministério da Palavra, no Ministério das Lideranças, né? No corpo diaconal, né? Nos obreiros da igreja. O que pode acontecer? Que eu já vi acontecer. Pessoas julgarem pessoas que estão no altar, seja louvando, seja pregando, seja desempenhando qualquer papel de destaque na igreja, porque o altar é destaque. E o que acontece? E quando chega o momento do julgamento do marido, do filho, que exerce a mesma função, a palavra vem na boca dizendo: mas pastora, se o Senhor tirar o meu filho, o meu marido, a minha filha do altar, Senhor, ai, meu pastor, ela vai cair na fé, ela não vai aguentar, ele não vai suportar, pastor. Mas se o pastor for um homem sábio de Deus, ele vai ter uma memória boa, como Cristo tem. E vai falar para você: nossa, irmã, não era você que estava aqui a semana passada pedindo para eu tirar o cargo do irmão, pedindo para eu tirar o irmão de cima do altar. Eu não estou dizendo que deve continuar, irmão. Presta atenção no que eu estou falando. Não estou dizendo que o pecado deve continuar no altar. O pastor deve exercer a reta justiça, porque a palavra de Deus nos dá esse direito a ele. Né? Eu estou falando sobre o julgamento da irmã ou do irmão aí nesse ponto. Eu não estou dizendo que as pessoas devem continuar fazendo as coisas erradas em cima do altar. Nunca. Isso não deve acontecer. Eu estou usando aqui um exemplo básico para mim falar sobre o tema que eu estou dizendo sobre o julgamento. Irmã, mas não era você que estava exercendo o julgamento reto há 15 dias atrás aqui no meu gabinete? E a irmã ou o irmão, eles vão se dar conta que verdadeiramente eles julgaram segundo o seu próprio coração, segundo a ânsia do seu pensamento, segundo um julgamento acelerado, apressado, baseado aí em informações secundárias, baseado, sabe no quê? Na maledicência. O que é isso? Na maldizência, no que as pessoas dizem, né? Ou no ouvir dizer que o irmão estava fazendo tal coisa. Irmãos, cuidado, porque vos medirão de volta. Cuidado, porque se você medir alguém, eles vão medir o seu filho, o seu esposo de volta. Eu não devo julgar por isso? Não. Eu devo julgar segundo a reta justiça e saber que se alguém que eu amo muito, ou até mesmo eu, vou ser julgado com a mesma proporção. Então julgue com misericórdia. Paula, você já julgou alguém? Alguém não, mas alguns atos que foram realizados, sim. Então, eu jamais vou pedir para que essa pessoa fosse eximada da igreja ou que ela fosse hostilizada pelo seu pecado. Não, retira-se daquilo que ela está exercendo. No primeiro momento, a Bíblia diz que você deve falar com o irmão, né, pessoalmente. E aí, depois, não houve jeito, fale com as autoridades eclesiásticas da igreja. As autoridades conversarão com ele. Não teve jeito, aí se separa do corpo de Cristo. Mas eu acho que o separar aí é tirar de evidência do que está fazendo, colocando as mãos nas coisas santas de Deus, porque a Bíblia diz sobre os porcos e os cães. Cristo vai dizer: não dei a eles as coisas santas. Então, eu creio que é tirá-los, né, do trabalho imediato das coisas de Deus, mas mantê-los no corpo de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que somos um corpo com membros bem ligados, bem ajustados,
afetados, se eu tiro esse membro do corpo, ele vai deixar de receber o sangue irrigado, ele vai deixar de receber o calor, ele vai deixar de receber aí a juntura dos outros órgãos, e ele vai apodrecer, ele vai o que? Ser extirpado do corpo. E não é o que queremos. O que queremos é que a reta justiça traga sobre essa pessoa arrependimento. Então, para que haja o quê? Para que conserte-se o que está errado, mas a pessoa continue no nosso meio. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no seu próprio olho? Então, peraí, você está vendo que tem um gigantesco tronco na frente do olho do seu irmão e você não está vendo que tem uma trave no teu. Ele está dizendo, não seja hipócrita no seu julgamento. Olha aí, hipócrita. Versículo de número 5 do capítulo número 7 de Mateus. Cristo, palavras de Jesus Cristo, ele vai dizer, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. Tira primeiro aquilo que está atrapalhando o seu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Então ele não diz que você não deve tirar o argueiro do teu irmão. Ele diz que primeiro você tem que ver com clareza para retirar o argueiro do teu irmão. Quando eu olho para o contexto do texto, para as palavras de Jesus Cristo, eu consigo entender que tem que haver um julgamento em qualquer lugar. Irmão, se você trabalha num lugar, seja em qualquer segmento que você trabalhe, está acontecendo uma injustiça lá. Tem que haver um julgamento, tem que haver alguém que vai intermediar isso daí. Porque senão vai virar bagunça. É o que acontece na igreja. É o que acontece no meio dos relacionamentos. Dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. E olha aí, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e voltem-se e vos despedacem. Ele está dizendo, tem que haver o julgamento, porque senão tudo vira bagunça, vai dar coisas santas de Deus na mão de quem está fazendo com o quê? Com pecado aparente, irmãos, com pessoas que foram repreendidas, mas continuam no pecado. Não, isso não deve acontecer. Mas para que eu possa exercer a reta justiça, eu preciso primeiro saber se estou apto para exercê-la. Então, é reflexivo esse texto. Esse texto nos coloca para pensar. Esse texto nos coloca para refletir aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração em todo o tempo. O que é, Paula? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos entender que não é brincadeira, irmãos. Ah, tem gente que não julga porque tem medo de julgar. Por quê? Ah, porque vão me medir de volta. E tem gente que julga demais, que não tá nem sabendo o que tá julgando. Irmãos, tem coisas desnecessárias, coisas que não devem estar nem na cota de julgamento, coisas que não é da tua conta, mas tem coisas que é da conta da igreja. Então, eu preciso entender que eu não posso exercer esse julgamento temerário, o julgamento que se apressa em julgar, o julgamento arrogante, o julgamento hipócrita, o julgamento que se baseia em informações de segunda mão. Fiquei sabendo, acho, ai, pode ser, ai, bem que eu achava que esse irmão não era muito confiável, bem que eu entendi, aquele dia que eu vi a atitude do irmão. Para de julgar as pessoas segundo atitudes isoladas delas. Para de julgar as pessoas segundo o que falam para você.
Para de julgar as pessoas segundo o seu entendimento. Para com isso. Você não está julgando segundo a reta justiça de Deus. Para. Quando você julga em maledicência, quando você julga no ouvir dizer, sabe o que está dizendo? Na fofoca. Quando você julga segundo calúnia, mexerico. Quando você julga segundo difamação. Quando você julga em falatório, fuxico, intriga. É isso que ele está dizendo. As qualidades de uma pessoa maledicente, de uma pessoa maldizente, são essa: um comentário maldoso, a difamação e a injúria. Ó, irmão, sabe o que pode acontecer às vezes? O Espírito Santo de Deus te dá um dom espiritual. Acontece demais isso. Eu não questiono se realmente é dom de Deus ou não, porque eu estaria fora da palavra, né? É claro que quando eu vejo que algo foge do espiritual, né, de Deus, eu tenho sim, claro, com sabedoria. Tenho certeza, o Espírito Santo me deu discernimento que aquilo não é de Deus. Então eu tenho sim a autoridade de chegar nessa pessoa e dizer, irmão, tá brincando com as coisas de Deus. Não é assim. Mas o Espírito Santo te dá um dom e você tem um dom de revelação e você aí acaba sendo usado por Deus, né? Deus te dá a revelação que tem um irmão no pecado. Que tem um irmão aí que tá com a vida afundada nas coisas do maligno. E você, de vez chegar no irmão e dizer, irmão, o Senhor está me mostrando algumas coisas, tal, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus possa te convencer. Se essa pessoa dizer para você que não, que ela não está no pecado, você vai fazer o quê? Você vai orar, vai conversar com o seu pastor, com a sua pastora, né? Vai direcioná-lo, né? O direcionamento que Deus te deu, você vai direcionar as autoridades corretas, vocês vão orar e o Espírito Santo de Deus dará o discernimento, o direcionamento do posteriormente do que será feito. Mas eu não faço isso. Sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu tenho aí uma revelação, eu tenho algo que vem do céu para mim, e eu faço o quê? Eu falo para um, eu falo para outro, aí eu conto para outro, aí o outro conta para outro, e o outro conta para outro. Você acha que isso realmente é o que Deus quer? Você está exercendo julgamento. Como assim? Você está difamando, você está causando injúrias, difamações sobre essa pessoa e pessoas a julgarão segundo aquilo que você disse, sendo que Deus te mostrou para que fosse consertado, para que realmente algo de bom acontecesse no meio da igreja. O que é isso, Paulo? Para que o arrependimento viesse. O arrependimento não vem, não porque essa pessoa às vezes ela é dura de coração, mas essa pessoa fica chateada, sabe por quê, irmãos? Porque sempre um comentário dito chega no ouvido dessa pessoa. Isso é chato. Isso não é atitude de homem de Deus e nem de mulher de Deus. Não é. Você pode ter um dom espiritual, ser usado por Deus, mas eu vou dizer para você, você não está debaixo da autoridade de Deus segundo as suas atitudes. Você vai ser responsabilizado por aquilo que você está realizando. Por que você diz isso, Paula? Porque a palavra de Deus diz que o próprio Cristo, ele disse que vocês pregaram em meu nome, expulsaram demônios em meu nome, falaram no meu nome, ou seja, até fizeram a obra de Deus, mas eu não vos conheço, apartai-vos daqui. Sabe o que é isso? São atitudes humanas dentro do contexto relacional, espiritual, e o que acontece? Você deixa a sua carne dominar. Ainda que o Espírito Santo de Deus tenha uma participação na sua vida, ainda que você tenha dons espirituais, você não deixa o Cristo e o Espírito Santo de Deus dominar sobre você. E aí o que acontece? Você vai entrar nesse julgamento temerário, você vai fazer com que a sua motivação de julgamento seja as parcerias de injúrias, de difamações, de palavras terceirizadas, maldizentes, coisas que não vão se aplicar a uma reta justiça, a um reto julgamento. Então, irmãos, eu preciso dizer para você que esse julgamento temerário, ele tem que ser examinado primeiro. Ele tem que ser revisto, ele tem que ser previsto, ele tem que ser debulhado, ele tem que ser filtrado, ele precisa ser apurado. Ele precisa ter realmente todas as
pautas bíblicas. O que é isso, Paulo? Ele precisa ter misericórdia, ele precisa ter realmente todos os fatos corretos em mãos, ele precisa ter realmente uma conversa cordial. Ele precisa ter realmente o exercício, né, do julgamento, né, com a sua sentença, porque todo julgamento deve vir uma sentença, essa sentença deve ser justa, aplicada segundo a maneira da palavra de Deus, segundo a palavra do Eterno. Quando eu entro nesse julgamento que Cristo está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados, ele está dizendo, não julgue de maneira hipócrita, não julgue segundo o seu coração, segundo as palavras que você ouve, não julgue segundo aquilo que você acha. Cuidado com o seu homem interior. Irmãos, quando a palavra diz que nós não devemos confiar no homem, né? Maldito o homem que confia no homem, ele está dizendo aquele homem que confia no seu próprio coração, no seu próprio entendimento. Então, quando você vai aplicar julgamento, quando você vai levantar um julgamento, né? Porque às vezes você não aplica a justiça, mas você levanta as teorias desse julgamento, né? Ai, pastor, eu acho que pessoa de tal, né, tá realizando algo que não condiz com aquilo que a nossa igreja, ela preconiza, que é segundo a palavra de Deus, né, que a igreja de Jesus Cristo prega, tá saindo fora das diretrizes da palavra. Pastor, eu acho que essa pessoa está exercendo algo que não agrada o coração de Deus. Mas, irmãos, vamos primeiro olhar com o amor de Cristo para essa vida, né? A palavra diz que o Cristo diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, há um advogado no céu. Então toda justiça tem que vir sim com uma aplicação, claro, de sentença, mas deve haver misericórdia. Misericórdia. Você está preparado? Preparado para alguém julgar o seu filho, como você está julgando hoje alguém? Você está pronto para receber uma palavra de julgamento sobre a sua vida, como você está julgando alguém? Palavras não voltam mais atrás, irmãos. Este é o nosso problema. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com os comentários. Cuidado com o que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando. Cuidado com o seu dom espiritual. Cuidado. Jesus te deu, é teu. Não deixa o diabo deturpar isso na sua vida. Você sonhou, foi algo de Deus. Deus te deu uma revelação. Vai orar pelo amor de Deus primeiro. Deus te deu mesmo, a revelação veio do céu. Converse com o seu pastor. Recebeu o direcionamento dele para passar aquilo que Deus te deu. Passe com amor. Para quem lhe é de direito. Não passa para todo mundo primeiro, para depois falar para o irmão, pelo amor de Deus. Tua língua está ardendo no fogo e na chama do inferno quando isso acontece. Agora, quando você passa as palavras que Deus te deu, da parte de Deus, do jeito correto, para a pessoa certa, para a pessoa que lhe é de direito, irmãos, isso vai produzir, sabe o quê? Fruto de justiça na presença de Jesus. Então, cuidado. Não julgueis para que não sejais julgados. Olha aí, com a mesma medida que você medir, vos medirão de volta. Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, se não tirar a trave do teu. Cuidado. Você é falho, você é um ser findável, você morre, você deita na terra e acabou. Então, deixe o julgamento para o reto juiz, para o justo juiz, né? O juiz que pode julgar segundo a sua própria justiça, que é Deus, não podendo largar de mão que realmente o julgamento deve acontecer dentro da igreja. Então deixa na mão, sabe de quem? Das autoridades eclesiásticas. Paulo, a autoridade da minha igreja não julgou segundo aquilo que foi a reta justiça, então deixe que o Espírito de Deus o julgará. Irmãos, nós já temos um juiz e temos também um acusador. O acusador é Satanás, deixa esse papel para ele. Não aceite qualquer coisa dentro da igreja, não estou dizendo isso. Não é para você aceitar. Mas quando você for falar alguma coisa, fale realmente
pautado na verdadeira palavra de Deus, na verdadeira justiça de Deus. E veja se você está apto para exercer isso. Você está apto para exercer esse tipo de julgamento? Cuidado. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve. Mas eu não estou aqui isentando você de aplicar a justiça de Deus quando ela deve ser aplicada, mas do jeito correto. Então, por favor, vamos lá. Não tenha esse tipo de qualidade. Qual que é a qualidade de um espírito maldizente? Qual que é a qualidade de uma pessoa que maldiz, que difama, que age por injúria? Então, irmãos, a qualidade disso é maldizente, fofoqueiro, mexeriqueiro, futriqueiro, pessoa enxerida de mexerico pra cá e pra lá. Não tenha esse tipo de qualidade, mas julgue segundo a reta justiça. Como, Paula? Vai lá, procura na palavra, vai lá, ora, vai lá, direciona ao seu pastor, a sua pastora, vai lá. Se essa pessoa é seu amigo íntimo, fala com carinho, fala com amor. Se não é, senta com o teu pastor, senta com a tua pastora, explica para eles, coloca na mesa, segundo a palavra de Deus, e ele vai aplicar a reta justiça. Não aplicou? Ah, o meu pastor não aplicou, porque essa pessoa, eu tenho certeza, que é o queridinha dela. Irmãos, lava a tua mão e deixa na mão de Deus. Sabe por quê? Porque cada um dará conta de si a Deus. Até o seu pastor, tua pastora, tua liderança, os teus obreiros e você dará conta a Deus daquilo que foi dito. Fica essa palavra no teu coração. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus possa, em nome de Jesus, derramar sobre você aquilo que Ele tem para nós. Que a Igreja de Jesus Cristo possa receber essa palavra com o coração aberto e com a mente aberta, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, irmãos. Um beijo no coração.